Vamos lá, pessoal. Vamos começar para cumprir nossos horários. Então, primeiro, bom dia. Espero que todos estejam bem e sejam muito bem-vindos a mais um Healthcare Alliance Day, evento digital promovido pela Healthcare Alliance e MB, sempre discutindo temas e apresentando soluções úteis para o dia a dia de instituições de saúde. Para quem não me conhece, sou o Alan, sou o diretor comercial da Healthcare Alliance. Eu atuo há mais de 25 anos com tecnologia, sendo que desses 25, pelo menos 16 com soluções na área de saúde. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre certificação digital. E para isso trouxemos dois parceiros, a Green e a Solute. A Solute é uma empresa especializada em tecnologia da informação com ênfase em certificação digital. Toda a linha de produtos da Solute une tecnologia e conhecimento para atender companhias de todos os portes e setores, além de pessoas físicas e profissionais liberais, garantindo aos usuários mobilidade, conectividade e praticidade ao dia a dia profissional em atividades pessoais no uso dos meios digitais. Representando a Solute, temos aqui hoje o senhor Júlio César Mendes, que além de diretor comercial da Solute, é graduado em Administração de Empresas pela PUC de Goiás e em Engenharia pela UFG. O Júlio atua há mais de 10 anos em cargos de gestão nas áreas de prestação de serviços e tecnologia da informação. Muito bem-vindo, Júlio. Bom dia. Bom dia, Alan. Obrigado pela oportunidade de discutir um tema tão atual, né? Tivemos uma lei aí no mês de setembro e, enfim, vai ser uma grande oportunidade para a gente falar sobre o tema. Quero também aproveitar e agradecer ao Genilson pela oportunidade também e desejar a nós todos um ótimo evento. Obrigado. Também, como apresentado aqui já pelo Júlio, temos mais um parceiro, a Green Soluções. A Green nasceu do sonho de eliminar o uso de papel das organizações de saúde. A Green tem sede em Recife e atua em 6 estados brasileiros. Essa empresa ela vem transformando a realidade de centenas de profissionais que utilizam o papel como a sua principal ferramenta de trabalho. Representando a Green, temos aqui hoje o senhor Genilson Cavalcante, que é diretor-presidente da Green, engenheiro eletricista formado em engenharia elétrica pela UFPE, com cursos de especialização e pós-graduação em tecnologia da informação. Bem-vindo, Genilson. Bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Alan, obrigado por essa oportunidade. É importante debater um tema tão atual como esse, apesar dele ser antigo do ponto de vista de lançamento no mercado, mas continua sendo um tema bastante atual. Então, estamos aqui, espero que o evento seja muito elucidativo, que as pessoas perguntem bastante e que a gente possa esclarecer todas as dúvidas que as pessoas tiverem durante o evento. Obrigado aí a você, obrigado a todos pela oportunidade. Obrigado, Genilson. Sejam muito bem-vindos todos. Obrigado, Genilson. E certamente estamos com duas pessoas feras aqui para falar sobre o tema, né? Empresas e soluções, né? E aproveitando a tua fala, né, pessoal, vocês podem mandar perguntas durante o evento, né? Nós teremos alguns minutos no final do evento, reservamos um bom tempo para isso. Então, vocês podem mandar via chat, né? Aqui do lado direito, ali embaixo vocês habilitam o chat na tela de vocês e abre um painel do lado direito. Ou vocês também podem, hoje não tem o que é habilitado, mas pelo chat você consegue mandar todas as suas perguntas, tá bom? E a gente vai selecionar e no final nós repassamos ao Genilson ou ao Júlio as questões que vocês mandarem, tá bom? E para ter informações sobre as soluções da Green e da Solute também, todas elas estão divulgadas no site da Healthcare Alliance, que é www.healthcarealliance.com.br. Lá vocês podem solicitar contatos, a gente tem sempre uma equipe para trabalhar e direcionar o contato deles com a sua empresa ou com vocês diretamente, tá bom? Bom, então vamos dar continuidade aqui ao evento. E por que falar sobre certificação digital, né? Por que escolhemos esse tema? Como garantir uma versão eletrônica de dados dos seus documentos de forma segura e com autenticidade? Isso são as principais questões que hoje a gente encontra no mercado, né? E como implementar e como viabilizar isso. Então, nós trouxemos essas empresas para fazer
nos direcionar nessas dúvidas, né? E trazer as soluções definitivas. Como todo mundo já sabe, a certificação digital já é realizada mundo afora em milhares de instituições. Com ela fica muito mais eficaz, você consegue otimizar processos de assinatura de documento, reduzir custos com burocracia, impressões e cartórios. Aderir à certificação digital é uma tendência cada vez mais presente em instituições de saúde, por trazer mais segurança e praticidade para médicos e pacientes. Essa tecnologia permite, por exemplo, que um paciente realize consulta online por meio de vídeo e que receba a receita por meio eletrônico, por um e-mail, por um link direto, com total validade de assinatura do médico. Então, o processo fica muito mais otimizado e prático, né? E para falar sobre essas tecnologias, trouxemos algumas perguntas prévias que nos enviaram e vamos trazer para que nossos debatedores possam nos responder e nos elucidar nesses próximos minutos aqui. Tá bom? Genilson, eu vou começar contigo, até aí pelo tempo aí, né? Não, Júlio, não fique triste, né? Nós temos aí nossa amizade, mas o Genilson já conheço há uns 15, 16 anos. Né? Genilson, a primeira pergunta que nós temos aqui é a seguinte: as primeiras empresas de desenvolvimento de software para a área de saúde foram certificadas pela SBIS em 2009. Porque 11 anos depois, a grande maioria dos hospitais e clínicas continuam a gerar documentos físicos no prontuário? Essa é uma pergunta bem interessante. Eu até posso falar disso com alguma propriedade, porque na época, em 2009, eu estava na MV e a gente conseguiu aprovar o software da MV dentro do contexto e dentro dos atributos que estavam lá no manual da SBIS. Isso em 2009. E a gente esperava que os hospitais aderissem a isso numa velocidade razoável. E aí, eu acho que o grande problema do processo em si, da assinatura em si, é o processo. Então, o processo, ele é um processo demorado, quer dizer, os médicos teriam que passar por uma certificação, todos os médicos do hospital, não só médicos, né? Não é só o médico em si, mas todo o pessoal que faz assistência, todo o pessoal que gera algum documento que vai para o prontuário, ele precisa ter o certificado dele. Então, no princípio, agora melhorou bastante essa certificação, o Júlio deve falar um pouco sobre isso, mas no princípio era muito difícil para que o pessoal da assistência se deslocasse para fazer os seus certificados, e a cada ano, a cada 3 anos, teria que renovar os certificados. Tinha um processo de, se você esquecer, era cartãozinho na época, se esquecesse o cartão, você não tinha como fazer a assinatura dos documentos, ou seja, um conjunto de problemas nos processos que não foi pensado inicialmente. E isso fez com que os hospitais não aderissem ao processo de certificação de assinatura digital como deveria. Eu acho até que o problema não é só custos, tá? Claro que o custo tem é um componente importante, mas não é só o custo que faz com que o processo não tenha tido o sucesso que deveria 11 anos depois que as empresas foram certificadas. Mas, em função disso, é que tem se modificado aí os processos. Nós, em 2012, nós conversamos um pouco com o pessoal do SBIS na época para tentar flexibilizar mais os manuais de certificação que estavam lá, sem sucesso. E aí ultimamente, a gente lançou a mesma ideia lá de 2012 para que a gente consiga fazer com que os hospitais entrem nesse mundo mais rápido do que está se fazendo ao longo do tempo. Então, eu acho que o grande problema é que não se pensou nos processos. Como melhorar os processos dentro do hospital, como é que o médico poderia assinar os documentos de outra forma que não seja só a forma contendo um cartãozinho e ter que se deslocar para fazer cada ano ou a cada 3 anos essa certificação. Então, tudo isso, juntando, fez com que a gente tenha hoje pouquíssimos hospitais, se você considerar a massa
de hospitais que existe no Brasil, você tem pouquíssimos hospitais hoje que usam a certificação digital e que usam o prontuário totalmente digital. Então, acho que o problema maior desse processo foi exatamente não envolver a parte processual na assinatura e também a parte processual na integração com as operadoras. Então, tem uma parte importante, que é a integração com operadoras de plano de saúde para pagamentos e para comprovações de que aquele serviço médico foi efetivamente prestado, e isso também complicou um bocado a entrada dos hospitais nesse mundo do prontuário sem papel. Legal, Genilson. Júlio, você quer complementar aí? Botar um pouquinho também a visão da Solute, a tua visão dessa questão? Quero e assim, até como um certo vilão da história, né? Porque eu acho que esse processo de transformação digital, de digitalização do prontuário, dos documentos, é uma disfunção, né? Ele nasce digital, ele depois tem que ir para o mundo físico, depois voltar para o digital, então a gente perdeu muito dinheiro, perde-se muito dinheiro, e eu digo vilão, porque eu vou falar aqui, apesar de estar sendo gravado tudo, o mercado da certificação digital, a gente tem ali um amor, tá? por uma palavrinha chamada obrigatoriedade. Então, isso também contribuiu ao longo desses anos para que esse mercado da saúde não tivesse uma adoção maciça. Então, e aí o Genilson colocou de forma brilhante, né? E eu diria que não é só o processo. O certificado digital, como nós conhecemos tradicionalmente o cartão e token, ou até o arquivo só, ele é inviável dentro de uma instituição de saúde. Ele é simples assim, ele é inviável. Dá tanto trabalho que está aí a prova de que não foi adotado. E eu não vou falar agora, mas isso, de fato, se transformou, né, e a gente tem condição de fazer essa transformação. E eu coloco aqui a Solute como um agente importante dessa transformação, trazendo aí, Genilson, muita briga, muita discussão, a gente se expôs sempre como uma startup do nosso setor para ter um processo mais simplificado, para ter uma usabilidade. A gente tem aqui um mantra, né? O certificado digital, ele é caro, chato e difícil. Então, imagina como que é comercialmente lidar com um treco que é caro, chato e difícil, né? Ele nem é caro, a percepção de valor, como você disse. Percepção de valor é que ela é comprometida. Agora, ele é chato e difícil. Se ele não for fácil e simples, né, realmente a adoção ela não entra. Mas, enfim, vai ser basicamente, a nossa discussão vai ser pautada nesse grande dilema, né, e eu acho que a gente precisa olhar para frente e olhando para trás para aprender os motivos pelos quais não teve essa adoção, e olhar para frente que, bom, nós conseguimos fazer as transformações, as mudanças, as modificações, né, necessárias. Eu sempre brinco, a gente vai falar um pouco sobre segurança. O Brasil não é a Noruega, né, não dá para a gente adotar alguns processos aqui um pouco mais menos seguros, porque o risco na saúde ele é enorme. Então, eu diria que a certificação digital ela foi um vilão dessa não adoção durante muitos anos, né? Em um mercado parado. A gente teve uma discussão na ANAP durante muito tempo, e para vocês terem uma ideia, só a Solute entregou a lista de desejos que a ANAP pediu. Eu vou mostrar um videozinho na minha apresentação de 1 minuto e pouquinho, que foi basicamente o que os hospitais pediram, né? E os outros players não se interessaram, estão se interessando agora. Depois que a gente foi, desbravou e tudo mais, beleza, mas fazer todo esse movimento, esse investimento e essa exposição realmente não foi fácil. Legal. A saúde, na verdade,
a tecnologia, né, nos últimos 20 anos, aí, são empresas assim, que impulsionam essa transformação. Nós estamos transformando, mas nós temos uma cultura, né, muito tradicionalista na saúde, né? Então, é difícil também a quebra. O processo, eu não acho caro a tecnologia, eu não acho difícil a tecnologia, os processos que realmente precisam ser revistos. Então, eu concordo 100% com vocês e não poderia ser diferente, né? Mas aproveitando, então, Júlio, já que você falou por último, chegou uma pergunta aqui. Vocês acreditam que a tecnologia adotada pelo Brasil atende à área de saúde tanto no aspecto dos processos envolvidos como na cultura do pessoal da assistência, como médicos, enfermeiras, técnicos, etc.? Você pode falar um pouquinho? Você acha que está tudo... Depois a gente passa a palavra para o Genilson. Uhum. Eu diria que o seguinte, de uma forma super simples, não atendia, muito pautado na questão dos processos, numa visão muito, assim, a gente brinca, né, de que existe um grupo, normalmente todo segmento é mais ou menos assim, que corre atrás do cliente e um grupo que fica doido para o cliente correr atrás dele. A certificação digital, com a obrigatoriedade, olha, se vira e faz, sempre houve essa cultura meio que cartorial e a gente vem quebrando isso. Mas a tecnologia é boa, entrega a segurança adequada e isso foi reconhecido agora por uma lei. Então, não tem, eu diria que não tem mais discussão, né? Mas como nós temos agora isso colocado em lei, algo que não existia regulamentação do CFM, SBIs, SBIs, enfim. Agora não, é diferente. Nós vamos trazer aqui uma discussão legal. Então, não tem jeito. Quer fazer digital, tem que cumprir o que está na lei. E a lei trouxe um enorme avanço, tanto no processo, né, que era o maior dos vilões, o processo de emissão da certificação, e também no processo de assinatura e na adoção de outros tipos de assinaturas digitais. Importante, né, para essa evolução e essa adoção. Então, hoje nós temos um conjunto tecnológico, né, adequado, recursos de segurança adequados para a nossa realidade. Eu diria que não adianta a gente, Alan, pensar o seguinte, vamos olhar como é que é, de novo, como é que é lá na Finlândia, como é que é na Estônia, como é que é na Noruega, e vamos aplicar no Brasil. Não vai rolar, né? O Brasil, o buraco é mais embaixo. A gente pega, por exemplo, a tecnologia do mercado financeiro nosso, ela é super avançada em relação a outros países do mundo, porque nós temos um probleminha aqui, chamado impunidade. Então, aquela pessoa que comete um crime, que comete uma fraude, ela sabe que não vai ter problema, né? E aí isso desencadeia toda uma reação. Então, a gente precisa atingir uma maturidade social, uma maturidade da própria sociedade enquanto segurança digital para poder dar uma aliviada nos processos. Mas, no momento atual, com muita tranquilidade, que eu falo que a tecnologia é segura e a usabilidade ela é fácil, ela é simples. É claro que há uma quebra cultural muito grande e que a pandemia ajudou muito nessa quebra cultural da adoção do digital, principalmente no meio da saúde, principalmente pelo grupo dos médicos, que eram ali os mais resistentes. A gente sempre tem uma frase, ali não quero monopolizar o debate, mas o médico vai lá na Europa, vai nos Estados Unidos e fala, nossa, que legal, eu nem preciso de receita, já compro, tudo integrado, digital. E chega no Brasil, ele é o primeiro a resistir à transformação digital, né? Então, queria ouvir a opinião do Genilson aí também sobre isso. Não tem dúvida, Júlio, que a pandemia fez com que as pessoas repensassem, até do ponto de vista cultural, o processo como um todo. A pandemia mostrou que a gente precisa que esses processos cada vez mais digitais sejam usados não só na saúde, mas em todas as áreas que existem no mercado. Eu concordo com você que melhorou sensivelmente
a parte de certificação, isso é muito bom, tá certo? Essa melhoria da parte de certificação, a melhoria do uso do processo na ponta, mas a gente continua ainda olhando o processo do prontuário em si só. E aí a gente precisa olhar não só o processo do prontuário, mas o processo hospitalar como um todo. Então, você tem, por exemplo, documentos dentro do hospital que são documentos que você não consegue ter, aqueles que são assinados pelo paciente, por exemplo, e obrigar o paciente a ter os seus certificados para que esses documentos se tornem digitais. Então, isso é um dos problemas que são complicados, documentos que ele traz, que efetivamente vão para dentro do prontuário. Você vê que tem documentos que são de prontuário, por exemplo, termo de consentimento, termo de responsabilidade, um conjunto de documentos que são de prontuário, mas que são assinados pelos pacientes. Então, esses documentos eles precisam estar contidos dentro da tecnologia, eles têm que ser contemplados dentro da tecnologia. Porque você não pode ter uma coisa parcial, ou seja, um conjunto de documentos digitais, efetivamente, e um outro conjunto de documentos que não são digitais. Então, é preciso olhar os aspectos tecnológicos que vão resolver este problema. E um outro problema grave neste processo também é a integração, como eu falei já antes, dos prestadores com as operadoras, que é uma interação muito complicada e baseada em papel. Você vê que o TIS entrou para fazer uma automação desse processo, mas mesmo com, acho que o TIS deve ter uns 7 anos, por aí, talvez mais, uns 8, tem uns 10 anos já o TIS, e não se conseguiu tirar o papel da relação dos prestadores com as operadoras. Então, esse processo é um processo que não está contemplado do ponto de vista geral dentro da adoção do hospital completamente digital, como a gente precisa que ele seja. Tá? Então, o que a gente tem feito, a Green tem feito, é não só olhar a parte de prontuário propriamente dito, que é uma parte extremamente importante do processo hospitalar, sem sombra de dúvida, mas olhando o hospital digital como um todo, onde você contempla não só os documentos de prontuário, que tem essas leis que você falou, específicas, e que que têm que ser cumpridas e serão cumpridas, mas também olhar esses outros aspectos, porque não adianta nada você ter um prontuário digital e ter que imprimir esse prontuário para a operadora fazer a auditoria que ela faz dentro do hospital. Então, preciso contemplar todos os processos de uma maneira geral. Se você olhar, tem hospital que tem uma maturidade grande digital, mas tem outros que não têm. Por exemplo, hoje em dia, você conta também nos dedos os hospitais que fazem checagem, por exemplo, eletrônica. Então, como é que eu consigo fazer com que os hospitais tirem o papel do prontuário dentro de um contexto que a gente está conversando aqui, se eu não tenho a checagem eletrônica, e essa checagem eletrônica não é tão simples de implementar ou de colocar dentro dos hospitais para funcionar. Então, a gente precisa ter uma solução geral que atenda não só os aspectos atuais que o hospital tem, e aqueles mais avançados que têm checagem pega-leito e que têm dispensação eletrônica de medicamentos dentro das farmácias, etc., etc., mas precisa também contemplar aqueles hospitais que têm muito menos tecnologia, por isso que eu digo que a tecnologia ela é importante, mas ela tem que contemplar os processos que o hospital tem, senão o hospital não vai conseguir implementar essa tecnologia. Então, é preciso ter uma solução geral, contemple tudo isso daí para que a gente possa usar de forma massiva certificados digitais, prontuários sem papel, hospital digital, etc., etc. Então, é isso que a gente endereça. A gente endereça que não adianta você ter no hospital só o prontuário, só tirar o papel do prontuário. Você tem que tirar também um conjunto de outras coisas, e até de prontuário também,
dependendo da... Eu dou um outro exemplo, por exemplo, a parte de que os hospitais, poucos hospitais têm implementação, por exemplo, na ficha anestésica. Então, tem hospitais que têm, tem hospitais que não têm. Eu faço o quê com a ficha anestésica? Então, fora esse, um mundo de outros documentos que estão dentro dessa definição que eu estou fazendo e que precisam ser resolvidos. Então, é aí onde a gente tem que endereçar e usar o conjunto de tecnologias que estão no mercado para fazer com que esse processo geral para prontuário e para o hospital como um todo seja resolvido. E é isso que a gente, de uma certa forma, tenta fazer nos hospitais e até agora com uma boa aceitação por parte deles. Genilson, aproveitando a tua fala aí, né, vou tentar trazer algumas provocações, a tua fala do Júlio aí, né, a gente está falando de certificação digital, a gente fala de saúde digital e não se restringe, como vocês disseram, somente ao PEP e à receita, né, você tem toda o processo da saúde já tem que digital, você falou, por exemplo, de termos de consentimento, né, que precisam ser identificados, certificados. Na opinião de vocês, aí você falou, são os problemas a se resolver. Como que a gente pode resolver isso, esse tipo de processo? Bom, como é que a gente tem resolvido, tá? Tem a forma mais, digamos assim, mais trivial de resolver é você imprimir, capturar a assinatura do paciente e fazer a digitalização assinando esse documento que sai com o certificado da pessoa que está lá na ponta recebendo o documento. Essa é a forma, digamos assim, básica de resolver esse tipo de documento, que ele não nasce digital, mas a partir de um determinado momento ele fica digital. E a outra solução é uma solução mais moderna que a gente usa também, que é fazer a captura da assinatura com biometria. Então, a gente joga o documento num tablet, por exemplo, o paciente assina a documentação no tablet, a gente captura nessa assinatura um conjunto de biometrias, que é a posição da pena, a pressão da pena, a velocidade de escrito, o eixo X e Y, captura o GPS onde a pessoa assinou, coloca todas essas informações na assinatura e guarda o documento diretamente sem precisar imprimi-lo. Então, a gente consegue resolver o problema da assinatura dessas duas formas, e aí o cliente, o hospital, que vai dizer qual é a forma mais conveniente para ele resolver esse tipo de problema. O importante é que, no final, ele vai ter toda a documentação, seja assinada pelo paciente, seja a documentação do paciente está digital. A partir do momento da entrada dele no hospital, ele passa a ser digital e eu não preciso estar armazenando esse documento em canto nenhum. Isso tem uma boa defesa do ponto de vista jurídico, tá? A gente já tem pareceres jurídicos em relação a isso. Tem uma lei, que é o Decreto-Lei de 13, um quebrado aí que eu não me lembro, eu tenho ele aqui, inclusive, da digitalização que prevê esse tipo de ação, e a gente tem as duas soluções para resolver esse tipo de problema. Legal. Júlio, quer um comentário, um complemento? Só aí, em termos de... Aí é muito mais uma questão de opinião. Bom, essa lei nova, que é a 14063 de 2020, ela prevê que os atos internos administrativos do hospital, ou seja, esses documentos são gerados pelo paciente, consentimento, toda essa questão, né, tem a assinatura digital simples, que é essa imposta por algum tipo de login senha, biometria e tudo mais. Então, isso também tá bem consolidado em relação em termos legais, né? Em termos tecnológicos, eu concordo com o Genilson, o ideal, né? E hoje você tem soluções bem baratas, a gente mesmo tem solução assim, super barata, para você fazer com que o paciente, que nem tem uma conta de e-mail, porque tem muita solução de assinatura eletrônica,
que exige que o usuário tenha uma conta de e-mail, ele recebe ali pelo e-mail, né? Nós temos, por exemplo, essa solução que o Genil citou, nós chamamos de assinatura presencial. Então, tem ali um aplicativo, um tablet que vai estar ou no hospital ou do próprio paciente, do próprio acompanhante e tudo mais. Ele recebe uma notificação, ele lê o documento, assina, isso volta assinado, seja no aplicativo do paciente, seja ali no tablet, enfim. E captura foto, captura o que nós chamamos de metadados, né, para robustecer esse conjunto probatório. Essa é o que nós chamamos é o que está conceituado na lei como assinatura simples. Ela é super tranquila de ser implementada, então eu vejo que essa parte ela tá mais fácil de acontecer. E é engraçado, né, gente, que a gente está falando na área de saúde, o Nilson disse de ficha anestésica, de um monte de coisa que ainda tem no hospital. Olha, tem plano de saúde, né, operadoras, e não são poucos, que no momento da venda, o corretor ainda anda com carbono, com pasta, com bloco. Eu brinco, eu chamo broco, até para... né, mas o pessoal anda com aqueles brocos e pasta, né? É o verdadeiro pastinha. Ainda hoje, e não são poucos, tá? Então, ele colocou, e eu queria só ressaltar aqui, talvez o maior desafio de adoção, né, seja de fato ali a operadora entrar de cara nesse mundo digital, porque não entraram mesmo, e aí é um ponto. Tenho clientes aqui que têm prontuário 100% digital e está tudo certo, regular, e a operadora exige que o cara imprima. Para quê? Porque tem que... e quem vai brigar com o operador? Porque ele é o dono do dinheiro dos hospitais. Então, essa é uma discussão importante ser feita, né? E aí eu concordo em gênero e grau com o que o Genilson trouxe, porque essa galera precisa entrar... Eles talvez ficaram no século XIX e vão bypassar o século XX, né? Agora já é XXI. Né? Mas é só o exemplo que tem um monte de corretor que anda com bloco e pasta para mostrar que eles não adotam, talvez não é por causa da GOS ou não, porque eu acho que tá do jeito que está e está acontecendo. Mas tem gente virando esse mercado e isso vai acontecer, eu acho que de uma forma mais rápida, principalmente agora, depois da pandemia. A boa notícia, Júlio, para isso aí é que a gente já trata isso, já tem um tratamento específico para isso. A gente tem um tratamento, que eu diria, muito próximo do que é hoje, na realidade. A única diferença que a gente colocou em vez de eles receberem fisicamente aquilo que recebem em papel hoje, as operadoras, estamos falando de operadoras, eles estão recebendo digitalmente. Então, a gente tem todos os registros digitais, seja no prontuário, naquilo que ele precisa pegar do prontuário, seja registros, digamos, administrativos de contas, por exemplo. A gente já tem isso tudo eletrônico e a gente já tem hoje 2 grandes operadoras que trabalham conosco que já aceitam o envio eletrônico disso daí, não precisa ser mais papel. Tá? Incluindo a parte das assinaturas, que normalmente você pega, por exemplo, só para dar um exemplo, em relação a coisas que a operadora exige, por exemplo, a guia TIS assinada pelo paciente. Então, eles já aceitam que a guia TIS seja assinada pelo paciente com essa biometria que eu falei antes. Então, eu não preciso imprimir e mandar para a operadora já recebe isso eletronicamente. 2 grandes operadoras a gente já trabalha com 2 grandes operadoras, já trabalha com clientes enviando isso já digitalmente, que é uma coisa bem interessante. E a gente tem expandido para as outras operadoras essa necessidade de que para eles é muito bom. E só tirar o papel, o recebimento de papel e o armazenamento desse papel do lado da operadora, que eles fazem isso quando recebem, tá? Eles não precisam de nada disso. Já vão ter isso eletronicamente consultada ou na nossa plataforma, ou a gente envia para a plataforma deles para que eles tenham isso digital. Então, isso já está ocorrendo. A gente tem um produto especificamente que a gente chama de remessa digital, que está nesta direção. E tem um outro produto também que é bem interessante, que é o de auditoria digital, que faz a auditoria
que hoje as operadoras fazem dentro do hospital, pode fazer em qualquer lugar. E na pandemia foi muito interessante, porque os auditores não precisavam ir para o hospital para fazer a auditoria, porque eles acessavam as contas e o prontuário eletronicamente faziam a auditoria dentro desse processo. E a gente já avançou muito nisso daí. Claro, tem que ter, hoje trabalhamos com duas das principais operadoras, que é Sul-América e Bradesco, mas isso tem que evoluir para todas as outras operadoras de mercado, tá? Que estão no mercado hoje, e a gente está trabalhando nesse sentido. Para isso, a gente deu uma solução muito próxima da solução que eles têm hoje. Só que, em vez dele ver papel, conta de um lado, prontuário no outro, e fazer um cara crachá em papel, ele faz um cara crachá com uma estação de trabalho, com dois monitores, ou num lado ele vê a conta, no outro lado ele vê o prontuário, e faz as observações dele do lado da conta de forma completamente eletrônica. Então, a gente tem endereçado esse problema, porque a gente sabe que, para que o hospital seja completamente digital, esse problema tem que ser resolvido. Isso que eu ressaltei é exatamente o que você falou. Então, já existe tecnologia, já existe produto, é muito mais barato, certamente, do que o processo tradicional, né, quando o pessoal coloca na ponta do lápis, mas essa curva de adoção e a cultura, né, ali do papel, de pegar e tudo, veio a pandemia, horrível, mas acabou ajudando nesse contexto. Mas você mesmo veja, duas, né, ainda é muito pouco, né, em termos de vidas, de quantidade, de volume e tudo mais. Então, é um desafio cultural e de adoção mesmo que a gente tem. Graças a Deus, um mercado enorme para a gente desbravar, né, Genilson? Com certeza. Legal. Basicamente aí, né, tentando fazer uma junção, a gente tem as maturidades aí, né, maturidades digitais dos hospitais, das operadoras, né, acho que até vocês comentaram sobre isso. Então, temos diversos níveis, só que nós temos diversos níveis de maturidade dentro dos hospitais, dentro das clínicas, né? Não é só, acho que um problema de X operadora, o Genilson já trouxe aqui a resposta do que nós estamos fazendo para solucionar isso, mas a gente tem, por exemplo, alguns hospitais ou clínicas que não têm uma maturidade ou estão completamente digitalizados, né? A gente está num processo. Então, metade dos documentos deles estão digitalizados, outros não, como uma ficha anestésica, por exemplo. Como é que a gente pode resolver essas soluções, esses hospitais, trazer uma solução para esses hospitais ou clínicas que não tem um processo completo de digitalização, tem uma parte disso? Como é que a gente pode tratar esse tipo de situação e levar uma solução para esses hospitais e clínicas, ou até eventualmente operadoras? Bom, vai lá, gente. Não, fala primeiro, depois eu falo. Não, tranquilo. Não, a gente estava discutindo isso, engraçado, ontem aqui, porque a gente percebe que é o seguinte, o sistema, a cada dia que passa, ele se comoditiza, né? Então, eu diria que o problema não é mais sistema, é o processo. Eu vou dar um exemplo aqui super rápido para vocês que instalou aqui ontem, e a gente, não sei se vocês já ouviram falar em RPA, uma robotização e tal. Quem são os grandes vendedores de RPA? São as empresas de consultoria, porque eles atacam o processo, né? Então, aí, Alain e Genilson, a todos que estão nos ouvindo, e a nossa experiência de adoção da nossa solução aí nos hospitais, que é uma solução hiper simples, a gente faz um pedacinho disso, talvez seja o elo perdido ali de permitir que isso aconteça, né? Mas há um grande problema. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem lá, por exemplo, o pessoal de TI do hospital, né? Falando bem do contexto de hospital, e está todo mundo tragado pelo seu dia a dia, né? Pelas suas atividades. Por mais nobre e importante que seja, você ter um dono do processo, alguns donos, alguns patrocinadores importantes dentro da instituição, seja ela de qualquer tamanho, né? Alguém que queira pegar e fazer de verdade. Então, tem que, durante esse momento de implantação, que vai ter uma virada de cultura, né? Pegar e fazer. Então, a dificuldade, na minha opinião, e o grande desafio aí, a gente está olhando muito para isso,
é entregar uma consultoria no processo, entregar, olha, eu não vou só te fornecer o sistema, não, porque o sistema é muito simples, não tem muita dificuldade, não. Eu vou fazer junto com você e vou aqui tirar a mão do processo quando você já estiver rodando sozinho. Eu acho que esse é o grande ponto, porque os profissionais que estão inseridos ali têm o seu dia a dia que está consumindo 25 horas do tempo de cada um. Se a gente fizer uma enquete aqui no nosso chat com a nossa audiência e perguntar aí, pessoal, qual o tempo que vocês têm no dia para pensar em evolução, pensar em coisas novas, em novas implementações, tudo. Talvez eles vão dizer, olha, eu tenho 5%, 10% no máximo do meu dia. Isso não é suficiente, porque não é que dê trabalho, mas formular um novo processo, e esse processo, como o Genilson falou, ele é um processo complexo, porque ele vai pegar ponta a ponta. A gente tem, eu vou dar um número aqui para você, a gente deve ter feito aí pelo menos umas 200 POCs, né, para ter cento e poucos clientes ainda. Então, eu tenho um POC de 1 ano e meio. Mas está tudo rodando, tudo lindo, maravilhoso. Mas por que não implanta? Não, veja bem, porque não tem um dono, não tem uma pessoa que vai, pega, faz e diz. Então, a questão cultural e de implementação, né? Como é que eu vou mudar o processo? Não é o sistema. Como é que eu vou mudar o processo para a gente adotar essa nova cultura do sem papel? Né? E aí eu quero deixar a bola pingando aí para o Genilson marcar o gol. A Green já faz isso há algum tempo, né? A Green, antes de fazer a implementação, a Green faz uma consultoria, levanta o processo que o hospital usa e define qual será o melhor processo para implementar as tecnologias que a gente precisa para tornar o hospital totalmente sem papel. Então, isso, a gente tem dois caminhos a seguir. Dentro do que o Alan perguntou, aquilo que é efetivamente papel e que não tem condições, de acordo com a maturidade do hospital, de se tornar, de nascer digital, por exemplo, ele pode ser digitalizado através de um scan integrado com o sistema hospitalar que o hospital usa para fazer todas as indexações necessárias para acessar o documento, ou através de fotos que você pode tirar com o tablet ou da forma que for, e essas fotos sobem, são assinadas digitalmente com certificado do hospital, e isso é armazenado e tem, inclusive a própria lei lá, essa de 2018, final de 2018, da saída do Temer, foi de 27 de dezembro, que garante você jogar o papel fora depois que você digitaliza o fotográfico. Então, isso a gente já tem como regra nas implementações da gente. A gente levanta o processo, define qual é o processo que tem que funcionar, e se a gente não tem condições de colocar aquele processo para funcionar, a gente diz, olha, não implanta a tecnologia, porque se for implantar, a gente não vai conseguir, isso aconteceu com alguns clientes da gente, e não vamos conseguir implementar, não vamos conseguir colocar o hospital no nível que a gente precisa, ou que o hospital precisa ficar, e a gente se retira do processo. Então, isso a Green já faz há algum tempo, para que a gente não tenha surpresa mais lá na frente. A gente levanta o processo, define como é que o processo vai ficar, implementa, implanta e deixa funcionando. Porque se não for dessa forma, a gente não consegue. E aí, só complementando a pergunta do Alan, para esses documentos, ou digitaliza ou fotografa com o tablet, tá? Para subir e fazer o armazenamento digital do documento. O documento não nasce digital, mas ele se torna digital naquele momento em que eu fiz a digitalização ou fotografei. Legal. Obrigado, Genilson. Obrigado, Júlio. Acho que nós tivemos aí as primeiras perguntas muito bem respondidas. Acho que esclareceu muitas dúvidas de toda a audiência aí. Até passei um pouquinho do tempo, já alertando vocês, passamos uns 6, 7 minutinhos do nosso tempo aí, antes de falar agora das soluções de vocês, né? Pessoal, gostaria de relembrar a todos aí que a Healthcare Alliance é uma portal e nós temos um grande marketplace de soluções que atende diversas áreas
dos hospitais, clínicas, tivemos soluções, consultorias. Dentre elas, estamos aqui com a Green e a Solute, falando especificamente de certificação digital, mas temos diversas soluções. Fique à vontade em acessar nosso site e nos questionários. A nossa equipe está sempre à disposição. E para aprofundar um pouquinho, né, a gente falou um pouco aqui tudo na teoria, falamos um pouco dos problemas, das soluções. Então, a gente vai apresentar um pouquinho das empresas, as soluções que elas trazem. Então, vamos começar pela Solute. Júlio, pode tomar a palavra e apresentar aí um pouquinho da Solute, das soluções? Beleza. Então, Alan, Genilson, a todos, eu vou aqui fazer uma apresentação assim, em velocidade 12, aceleradíssima, tá? Para a gente... eu vi que tem umas perguntas legais aqui, né? Eu acho que sempre, principalmente os eventos digitais, para não cair ali naquele, né? Ninguém não está prestando atenção. Então, vou tentar acelerar. E eu já vou compartilhar aqui e começar trazendo uma provocação / discussão que eu acho interessante, que o nosso tema, apesar de ser certificado digital, e ele acabou sendo ali estrela ou vilão desse processo de transformação digital, digitalização e tudo mais, mas o ponto aqui é que o certificado, né, ele é uma identificação digital. Então, a discussão é um pouco mais ampla, ela é a identificação ou a não identificação e a assinatura digital. Então, a gente vai pautar sempre nessa questão até para criar um padrão conceitual mais de acordo com o que temos hoje, tanto em lei quanto que em termos de tecnologia. Então, rapidamente aqui sobre a Solute, nós somos líderes em emissão de certificado digital no Brasil. Alan, você pode me dar o feedback se o pessoal está conseguindo ver minha tela? Estou vendo sua tela e te ouvindo normalmente. Tá. Deixa eu só parar de compartilhar aqui e fazer de novo. Não lembro se é aquele... tá. Tá bom, tá certo, né? Perfeito. Então, aqui 100% brasileiro, mas quase 5 mil pontos de atendimento em todo o Brasil, que emite mais ou menos 150 mil certificados. Para ter uma ordem de grandeza, a Solute e sua rede fatura esse ano em torno de 360 milhões de reais. Tá? A gente realiza, só no segmento de saúde, mais de 5 milhões de assinaturas digitais. Isso aqui falando muito sobre prescrição digital, e cresceu muito agora nesse período de pandemia. Tá? Trouxe um corte aí, isso por mês. Né? Alguns clientes aqui, a gente focou em alguns clientes que usam MV, em outros, são mais de uma centena de clientes nossos já na área da saúde. Eu vou passar um videozinho bem rápido para a gente entender o que a gente está falando aí da solução da Solute. Você conhece o Bird ID? Uma solução simples, eficiente e segura para assinar documentos no PEP. O PEP, Prontuário Eletrônico do Paciente, veio para substituir os prontuários em papel e trazer maior agilidade e segurança para os processos hospitalares. Mas para ser utilizado, é necessário assiná-lo com certificado digital. A dificuldade é que hoje, ao trabalhar em vários hospitais, cada profissional da saúde precisa de pelo menos um certificado. E para cada certificado ele tem um custo, uma senha, um equipamento e uma data de vencimento. Para simplificar o processo, a Solute desenvolveu o Bird ID. Com ele, o médico pode acessar programas em diferentes hospitais com um único certificado que é armazenado em nuvem, sem perigo de perda. Além disso, ele tem o prazo de validade estendida por até 10 anos e realiza a assinatura de diversos documentos de uma só vez. Para isso, basta o médico acessar o PEP no ERP do hospital, fazer a autenticação via smartphone, tablet, token OTP e iniciar a assinatura dos documentos. Simplifique os seus negócios com o Bird ID. Fale com a gente. Solute, liberdade digital. Vou voltar aqui. Então, deu um vídeo tranquilo, né? Bom, aqui eu já entro um pouco sobre a questão da lei agora, 1406. A ponte que conecta o hoje a uma sociedade mais justa, autêntica, que respeita a diversidade e a pluralidade. Cisco Brasil, eleita a número 1 nos rankings GPTW étnico-racial e GPTW
LGBTQI+. Parar de compartilhar aqui que entrou no YouTube, continua aí para vocês também? Continuou, mas agora parou. Ah, beleza, parei ele aqui. Deixa eu voltar aqui, perdão, gente. Uma barbeirada, a gente ensaia, mas na hora ali... Nada. Beleza, então vamos lá. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre a Lei 14.063, que é agora de 20 de setembro, tem um pouco mais de um mês, a qual traz os 3 tipos de assinatura digital, assinaturas que agora nós chamamos... Antes existia uma nomenclatura de assinatura eletrônica e assinatura digital, né? Onde a assinatura digital tinha o certificado digital e a assinatura eletrônica não tinha o certificado digital. Esse era um conceito mais ou menos estabelecido. E essa lei é excelente porque ela traz um conceito mais amplo e, de novo, está em lei, né? E ela é baseada no padrão europeu. Então, nós temos as assinaturas eletrônicas simples, as avançadas e as qualificadas. Qualificada tem um certificado digital ICP Brasil. Tá? Aqui o que fala lá no artigo 13 e 14 da lei, então aquilo que a gente já comentou um pouco antes aqui, os atos internos no ambiente do hospitalar pode ser usado assinatura simples, o prontuário, laudos, exames, ele exige assinatura avançada ou qualificada, e nos receituários médicos sujeitos a controle especial e atestados são válidos somente com assinatura qualificada. Cadê? Bom, o que é cada uma delas? Vou voltar aqui para explicar. A assinatura simples é aquela que o Genilson já trouxe aqui, explicou um pouquinho para a gente. Ela é baseada numa autenticação por usuário e senha, numa coleta biométrica. Qual a grande diferença dela? É que ela não precede uma identificação do signatário. Tá? Então, quem está postando a assinatura ali, ele não é identificado. Então, como que é feito? A cada transação são colhidos aquilo que a gente comentou que chamamos de metadados, que pode ser uma foto, pode ser uma biometria, pode ser a conta do e-mail, né? Enfim, esses metadados são colocados em cada uma das transações. Então, a pessoa não é identificada antes. A assinatura eletrônica avançada, ela já precede uma identificação. Então, ela é muito utilizada hoje nos bancos, os bancos digitais. Então, imagina que eu vou abrir uma conta aqui no Nubank. O que o Nubank faz? Antes de me dar o poder de realizar as transações, ele me identifica. Ele faz um processo que nós chamamos de onboarding. Esse onboarding, ele tira uma foto, uma selfie, eu pisco, eu sorrio, dou um pulo, digitalizo um documento. E o que ele faz? Ele cria um certificado digital, basicamente. Só que esse certificado digital, o padrão é do Nubank. O Nubank é que determinou quais as regras de identificação. Depois, quando essa identificação está feita, todas as transações que eu faço, eu assino com essa chave criptográfica, eu assino com esse certificado digital, que é um padrão que a gente chama de privado, né? Essa é a assinatura avançada. Tá? Então, ela agora entra no mundo da saúde, então a gente também explica aqui depois com mais detalhes, se caso houver perguntas. E a assinatura qualificada, ela é bem parecida com a avançada, ou a avançada é parecida com a qualificada, no entanto, ela segue um padrão estabelecido, e aí estabelecido por essa ICP Brasil, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Por que atestados e prescrições de controle especial têm a assinatura qualificada? Porque, além de ter uma identificação prévia e um padrão, esse padrão garante um ponto importante na saúde, que é a interoperabilidade. Eu vi que tem ali uma questão até de aceitação da receita. Imagina se a receita fosse assinada com uma assinatura simples ou com uma assinatura avançada. Como que a farmácia ia confiar nessa assinatura? Né? Aí ela teria que confiar no sistema da Green, no sistema da Solute, no sistema de outra empresa, Isso não tem interoperabilidade, seria algo muito mais complicado de se fazer. Tá? Então, essa é a razão pela qual o legislador, inclusive, colocou esses 2 temas, né, a prescrição de controle especial, principalmente, e os atestados, tem que ser, como são documentos que têm aceitação mais ampla,
poderia ser tudo, né, dentro do contexto de saúde, mas, enfim, acabou ficando a qualificada nesses 2 itens, que acaba que é para tudo, né? Não existe médico que não vai dar um atestado e não existe médico que não vai receitar um medicamento de controle especial. Então, acaba que não faz sentido você ter a avançada, por exemplo, né, ter 2 trabalhos, sendo que você pode fazer tudo com a qualificada, né? Mas existe essa opção. Né? É importante ressaltar que essa mesma lei traz também um processo de emissão do certificado digital 100% online, um certificado ICP Brasil, tá? Esse certificado ICP Brasil 100% online. Nós fizemos aí muito certificado por videoconferência durante essa pandemia, para vocês entenderem, ter também uma noção de grandeza. E só médicos, hoje a gente tem mais ou menos uns 100 mil médicos usando a solução do Bird ID, então assinando todo dia, tanto o prontuário quanto a prescrição, né, os atestados, os laudos, os documentos aí de saúde, usando a nossa solução da Solute. Então, uma solução que já está ali com um nível de maturidade, de aceitação interessante, né? Aqui um ponto importante que eu citei, que a gente precisa entender, que são etapas e são aplicações e são utilizações diferentes. A identidade digital é o certificado, seja o certificado ICP Brasil, seja um certificado que nós chamamos de certificado privado. Isso é identificação digital, ela é feita uma única vez. E a assinatura digital, essa sim que é feita mais vezes. Tá? Então, normalmente a gente usa a identificação para depois fazer a assinatura, nos 2 tipos de assinatura, avançada e qualificada. Isso aqui é super importante, né? E aí aqui eu trago 2 características que são fundamentais para a área da saúde. Existem outras características também, mas a gente deixa bem nítido 2 características do documento que é nato digital, principalmente no segmento da saúde. Se a gente fizer uma escalinha lá nas assinaturas, aliás, eu vou falar desses conceitos antes. Integridade e autoria. Integridade é se esse documento foi modificado depois da manifestação de vontade do signatário. Então, esse documento foi modificado ou não? Isso é a integridade do documento. E a autoria, obviamente, é quem realizou aquela transação, quem manifestou vontade naquele documento. Tá? Então, o que a lei traz para a gente? A gente traz o seguinte: todos os tipos de assinatura digital têm validade jurídica, sim, mas a presunção de validade jurídica é dada apenas pelo certificado digital padrão ICP Brasil. Presunção. O que significa isso? Significa, na prática, o seguinte: a assinatura simples, ela não garante, ela não traz a garantia de integridade e nem de autoria. Quem garante isso são as aplicações, a Solute, a Green e outros players de mercado. Eles vendem reputação, ninguém vai fazer uma assinatura que vai querer ser questionada lá na frente. Tá? Mas quem determina essa integridade e a autoria é o juiz, não é a gente. Tá? Então, vai haver uma perícia, vai haver todo um contexto. A assinatura avançada, como ela já, por si só, lá no conceito da lei, traz uma operação criptográfica, tá? Ela já garante integridade do documento, ou seja, eu sei que o documento não foi modificado depois que ele foi assinado, mas a autoria eu ainda não sei, eu não tenho certeza. Isso vai, de novo, passar por uma perícia, passar por tudo, para saber se realmente foi aquela pessoa que assinou. Já a assinatura qualificada, como a identificação também é qualificada e segue uma padronização, normatização, fiscalização, é a única que entrega, né, dentro do documento a garantia de integridade e de autoria. Né? Por isso que aqui fecha esse ciclo, essa explicação em termos daqueles 2 que a própria lei traz como obrigatória assinatura qualificada. Porque imagina, a gente falou de plano de saúde, como é que o plano, o seguro, iria pagar algo que ele não tem certeza que foi modificado,
né? E como é que ele vai pagar alguma coisa que ele não tem certeza que foi um médico que fez, né? Então, é realmente complicado. E aí eu volto, cheguei a citar essa frase, o Brasil não é a Dinamarca, não é a Finlândia, aqui se deixar solto vai ter fraude, já tem fraude. Normalmente, imagina se deixar isso solto, né? Aqui o ciclo do papel eu nem vou falar, porque isso está bem óbvio aqui. Aqui é legal, trago um estudo de caso em que a gente pegou o hospital que a gente chama de pequeno, médio e grande, né? Todo o processo de implantação, todos os custos aqui, gente, envolvendo certificado digital, tudo. Então, a gente tem um hospital pequeno. O que é um hospital pequeno? Que tem aproximadamente 100 usuários, tá? 100 pessoas que assinam lá dentro do prontuário. Ele gasta mais ou menos R$140 mil com todo o processo de papel, envolvendo guarda, digitalização, tá? Aqui uma divergência conceitual em relação ao que o Genilson colocou. Tem alguns documentos, claro, que são nato físicos, né? Mas o que eu me recordo aqui com mais firmeza, o que nasce físico, nada da saúde tem mais, mas é o caderno da escola. O restante, a grande maioria, né, nasce digital. Nasceu no sistema, ele é nato digital. Foi para o mundo físico, ele já envolve impressão e depois, posteriormente, uma digitalização. É um hospital médio, aproximadamente aí de 500 a 600 usuários. A gente tem uma economia super considerável ali. E um hospital grande, ele tem aí mais de 1.200 usuários. Esse hospital grande economiza mais de R$1 milhão por ano com a implantação do prontuário eletrônico aí, com a assinatura digital da Solute. É isso, e deixar também claro que a gente não é militante pela assinatura avançada, qualificada ou simples, nenhum dos tipos. A gente milita pelo processo de adoção do sem papel, né, do paperless, e nós entregamos soluções em assinaturas simples, avançadas e qualificadas. Quem faz a gestão de segurança, quem faz a escolha do tipo de assinatura que vai adotar, de como vai fazer, é o cliente. Tá? Então, deixar claro que nós temos a assinatura simples lá para os processos do paciente. Se o hospital, de repente, quiser fazer uma assinatura avançada, nós temos. Hoje nós temos grandes bancos que são nossos clientes no processo de assinatura avançada, naquele sistema que eu mostrei para vocês. Um deles é o Itaú, falo com tranquilidade, que usa a autoridade certificadora privada, né, gera as chaves, depois assina as transações. E a assinatura qualificada, esse é o que predomina aqui em termos de emissão. Então, nós temos as três soluções, e a nossa API ela é híbrida. Ela tem integração já nativa com a MV, e se você quiser implementar, basta a configuração, amanhã já está funcionando. E tem um negócio legal também, que é o seguinte, mais prático e comercial aqui, Alan, só para deixar claro, nós cobramos por licença de usuário o certificado digital, eu sempre brinco que ele é um mal necessário. Então, o certificado digital é uma taxa de emissão, porque ele tem um processo, dizendo no ICP Brasil, né? Ele tem um processo inicial de emissão. Depois eu não cobro. Então, tem concorrente nosso que cobra todo ano o certificado, sendo que a chave, né, um certificado vale por 5 anos. Então, por exemplo, se o médico ou o usuário trabalha no hospital A e vai trabalhar no B, ele não vai precisar fazer certificado digital de novo. A gente habilita a licença de uso, e a licença de uso pertence à instituição. Isso ajuda também no turnover, né, porque ele não tem que ficar pagando 2, 3 vezes para o mesmo usuário. Só fechando aí a explicação daquele videozinho lá inicialmente. Bom, é isso. Deixar aqui para eventuais perguntas. Obrigado, Júlio. Excelente apresentação. Parabéns aí. Esclareceu até umas dúvidas minhas, todos que estão aqui ouvindo. Pessoal, podem mandar as dúvidas. No final teremos alguns minutos para a resposta, né? Eu vou passar rapidamente aqui para o Genilson, que o papo estava bom, nós passamos no nosso debate. Genilson, por favor, agora a palavra é tua. Ok, vamos lá. Deixa eu botar aqui a compartilhar, né? Na tela. Apareceu aí?
Apareceu aí? Perfeito, perfeito. Sim. Beleza. Bom, vamos apresentar um pouco aqui da Green para vocês, é bem rápida, eu vou até colocar aqui para não passar do meu tempo, então vou colocar aqui para contar. Bom, a Green é uma empresa especificamente voltada para tornar o hospital digital. Então, ela é focada em substituir os documentos que ou são gerados ou já foram gerados. Então, a gente vai pegar os documentos físicos e transformá-los em documento digital. Então, é isso que a gente faz. Mas, como nós já comentamos aqui, a gente faz a automação do processo. A gente olha o processo, a gente simplesmente não entrega a tecnologia e deixa o cliente implementar da forma que ele acha. A gente atende ao processo de automação de conteúdo e faz essa transformação junto com o cliente, configurando as soluções para que ele possa usar da melhor forma. É uma empresa 100% cloud, ou seja, a gente opcionalmente usa on-premise, nós só temos 2 clientes que têm a opção on-premise, normalmente essa opção é cloud, e 100% software como serviço. Então, essa é a vocação da Green, tá? O que motivou a gente a fazer isso são alguns dados que se referem a você trabalhar com documentação física. Então, você está vendo aí que 4% do tempo de funcionários são gastos com manuseando documentação física. Esse número no Brasil é até maior, é 10%. Então, funcionário passa, em média, 280 horas procurando documentos perdidos. Então, quando você faz e digitaliza isso, tudo desaparece. Então, o que a Green tem é que 70% dos documentos você nunca vai recuperar em função de desastre e de outras coisas. Isso na saúde é desastre. Aqui tem como motivador também redução de custo. Então, quando você implementa a solução, além de você ter todas aquelas vantagens lá, você faz uma redução na faixa de 67,2% do custo. E, como a gente tinha conversado, como a gente não só faz essa parte voltada para prontuário, a gente faz voltada para o hospital digital como um todo, a gente tem reduções de entrega e de faturamento que são muito importantes para as empresas que são prestadoras de serviço, tá? Então, é uma redução de mais ou menos até 8 dias no faturamento que a gente tem entregando as soluções da Green, tá? No caso do prontuário digital, ele é completamente integrado com o NV, a gente também tem ele integrado com outros players de mercado, com outros RIS e PEPs de mercado, mas ele é completamente integrado com a NV e a gente faz, no nosso caso especificamente, a gente faz uma certificação digital. Esse processo, você tem a certificação individual, a gente também trabalha com certificação individual, mas o que a gente aposta é que a gente tem um processo que faz a parte de autoria com login e senha e com o segundo fator, que é mais ou menos o que o Júlio falou da assinatura qualificada, tá certo? Então, você tem login e senha e você guarda também o carimbo do médico digitalizado ou pega isso daí através de uma biometria que o médico assina quando entra no hospital, tá? E a parte você pode usar um segundo fator. Esse segundo fator pode ser uma biometria ou facial ou uma biometria digital também. Você também pode ter um segundo fator com o uso de token em celular também, que é o que o Júlio falou no caso dele, que ele também faz. Esse tipo de verificação a gente também faz, tá? A parte de inviolabilidade, como o Júlio falou, qualquer modelo, qualquer tipo de certificado, ele garante a inviolabilidade na
do documento. Você não consegue alterar o documento depois que você faz ou uma biometria com o resto da biometria ou uma assinatura digital padrão ou não ICP Brasil. No caso da gente, é um padrão ICP Brasil, mas o certificado, neste caso, é da instituição, não é de cada uma das pessoas que fazem parte da assistência do hospital. Então, a parte da assinatura ela é feita com o certificado do hospital, eu trago o carimbo do médico ou coletado com biometria ou digitalizado, e você tem um documento com todas as características gerais dele para que ele tenha a validade que a gente precisa, ou seja, ele tem a parte da identificação, tem a parte do carimbo, tem a parte da assinatura com o certificado da instituição, que garante que ele não vai ser modificado, e tem os dados de log que a gente guarda daquilo que aconteceu dentro do processo de assinatura do médico. Esse conjunto de coisas garante que eu sempre vou ter a autoria qualificada no próprio documento, que é o grande problema que a gente tem que resolver. A gente tem pareceres tanto no processo do MP 2200, quanto no processo da ex-MP 983-2200, que agora é lei, e que a gente também tem, já conseguiu parecer favorável ao tipo de solução da gente na nova lei. O processo que a gente tem híbrido com esse processo de assinatura no prontuário, ou com certificado individual, ou com certificado da própria instituição, a gente tem ligado a isso que a gente chama de SAMI digital, que você tem a captura, organização, gerenciamento, proteção e compartilhamento dos documentos, a gente coleta isso em algum ponto dentro do processo do hospital, dos documentos que não são efetivamente documentos que nascem digital. Então, eu coleto nesse processo da gente e eu tenho assinatura do profissional que digitaliza, assinatura do software da Green e a assinatura do responsável do hospital. Tudo isso garante que aquele documento que foi gerado fisicamente, ele pode ser descartado porque eu tenho ele digitalizado e com toda a segurança necessária para que o documento seja descartado e morra no momento em que ele foi digitalizado, tá? Então, aqui está a lei que fala sobre descarte, que é essa lei que eu já citei aqui, a 13787 de dezembro de 2018. Aí vou ter o fim do armazenamento do papel, porque eu posso digitalizar todo o legado e jogar fora todo o legado. Não só o que está acontecendo no dia a dia, mas também o legado, tá? Do ponto de vista da recepção, a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Então, a gente tem a parte de captura dos documentos que você traz, que o paciente traz para dentro do hospital, e essa captura está completamente integrada não só com o MV, mas com outros sistemas de RIS, e eles são armazenados no prontuário digital. Então, isso pode ser via coleta com assinatura biométrica no tablet, ou seja, eu gero o documento, jogo no tablet e o paciente assina. Eu coleto toda a biometria, coleto o GPS, coleto todas as informações necessárias que validam o documento do ponto de vista jurídico, tá? Então, por exemplo, um tipo de documento que o paciente assina é a guia TIS, ou um termo de consentimento, ou um termo de responsabilidade, ou uma declaração, quando você vai fazer um exame, você declara um monte de coisas e ele declara lá e assina o documento, ou seja, tem um conjunto muito grande de documentos que precisa da assinatura do paciente e a gente resolve com essa função aí. Claro que tem a outra também. Eu posso imprimir o documento, capturar a assinatura dele, digitalizar, colocar todas as estruturas de assinatura que a gente citou antes da digitalização e descartar o documento.
Aqui tem um parecer jurídico sobre a assinatura biométrica no tablet, dizendo que ela é válida do ponto de vista legal aqui no Brasil. E esse é o processo que eu falei antes da estrutura da auditoria digital. Então, a auditoria digital, o auditor, ele pode fazer auditoria olhando para a conta e olhando para o prontuário, e aí ele faz as anotações dele na conta que estão de desacordo com o prontuário que ele está olhando. E veja, esse prontuário tanto pode ser um prontuário gerado digitalmente, ou seja, ele não foi digitalizado, como pode ser, como neste caso aí, um prontuário digitalizado. Então, eu posso fazer o processo de auditoria digital onde quer que esteja. Onde quer que eu esteja. Na pandemia, isso foi muito útil, porque nos clientes da gente, o pessoal do faturamento trabalhou em casa. Eles antes trabalhavam em outro prédio separado do hospital, porque ele não precisava acessar documentos, e aí eles começaram a trabalhar em casa mesmo na pandemia. Então, isso foi bem legal. Aqui você tem uma função bem importante, que é essa estrutura que eu faço, ela pode ser atualizada automaticamente no faturamento do hospital. Ou seja, uma vez reconhecido que aquelas glosas que foram feitas pelo auditor externo que estava dentro do hospital ou fora do hospital, não interessa, porque ele pode fazer isso remotamente, eu consigo atualizar o faturamento usando uma estrutura de web service da aplicação. Aqui a parte de remessa digital, aquilo que a gente já falou, que eu conversei com o Júlio. Então, essa remessa é a entrega da documentação para as operadoras. A gente tem Sul América e tem Bradesco, já implementada, já funcional, e basicamente consiste em você enviar para a operadora aquilo que ela precisa para liberar o faturamento. Então, isso é feito desta forma. Eu coleto todas as informações ao longo do processo do hospital. No final, eu tenho um conjunto de documentos que eu simplesmente ou envio para a operadora ou a operadora consulta diretamente no portal nosso. Bom, era basicamente isso que eu tinha. Eu terminei com 14 minutos. Então, vai dar algum tempo aí para, se o pessoal quiser, responder perguntas e esclarecer pontos que não ficaram claros na apresentação. Obrigado, Genilson. Excelente apresentação. Parabéns aí, como sempre, enriquecendo aí nosso conhecimento. Agradeço pelo tempinho adicional aí, mas acho que foi bem produtivo, né? As informações, o nosso debate inicial, acho que foi esclarecedor. A apresentação da Solute aí também com a solução esclareceu algumas dúvidas em relação a certificado digital, assinatura digital. Acho que foi muito, muito bom nesse sentido. Então, vamos agora, nós temos algumas perguntas, sim, o Genilson e Júlio, eu vou trazer aqui para vocês. Pessoal, mas antes de eu dar as perguntas, eu queria só dar 2 recados importantes, né? Um, que na verdade até uma resposta já, que nós tivemos aí do Luiz Rodrigo, né, sobre a apresentação da Solute e da Green. Nós teremos, todos vocês receberão o link com as apresentações, com acesso a toda esse evento aqui, tá? O segundo, a informação importante que eu não queria deixar de passar para vocês é lembrar que no dia 29 de outubro a gente vai ter mais um Healthcare Alliance Day. E serão 2 mesas de debate, e são assuntos muito importantes, principalmente no momento, né? Que é a governança corporativa e o segundo, planejamento estratégico para 2021. Né? Nós estamos todos aí nesse momento de orçamento, planejamento, então acho que são temas muito, muito pontuais que a gente tem que trazer nesse momento pós-crise, o que nós vamos fazer e todo o nosso planejamento baseado nos impactos que nós tivemos e melhorias que podemos fazer no futuro, né? Bom, vamos para as perguntas aqui. A primeira pergunta que eu tenho aqui é do Rogério Matos, tá? Eu vou passar aqui, aí fiquem à vontade, o Júlio ou o Genilson, quem vai responder.
ele manda aqui assim: bom dia, no manual certificação SBIS CFM 2016 V4, né, fala que em caso de mais de uma assinatura de documento eletrônico, coassinaturas, todas essas deverão ser validadas. Nessa frase, podemos interpretar que um documento que nasce digital, criado através do MVPEP, que ele está usando aqui como exemplo, pode ter mais de uma assinatura no mesmo documento? Exemplo, a descrição cirúrgica. Pode. Pode? Pode ter. Imagina uma assinatura. É parecido com o mundo do papel mesmo. Posso colocar N assinaturas no mesmo documento. Tá? Pode. E todas essas assinaturas podem ser verificadas também. Tá? Então, quanto a isso, não tem. Inclusive, acho que esse SBIS agora, até à luz, não sei se o Júlio vai concordar comigo, esse manual vai ter que ser completamente não, vou tirar a palavra completamente. Ele vai ter que ser revisto, porque agora tem outras, como disse aí, esse manual é de 2016, e nós temos uma lei nova em 2020, então tem que dar uma repaginada nesse manual do SBIS em função desse novo conjunto de leis que tem aí. Inclusive, lá no manual do SBIS, depois que saiu a lei de você descartar o prontuário quando digitaliza, que é aquela lei que eu apresentei aqui de 2018, o próprio CFM já invalidou o item que falava lá no GED do descarte das 3 assinaturas, porque não é necessário, à luz da lei, daquela lei de 2018, que nós falamos aqui, não é necessário mais 3 assinaturas. E nós já fazíamos as 3, na realidade, nós continuamos fazendo as 3 assinaturas que está lá especificado lá no manual do SBIS, mas elas não são mais necessárias. Continuamos fazendo porque já fazia, deixamos. Certo? Mas o manual, não sei o que o Júlio acha, ele vai ter que ser revisitado e vai ter que sofrer as alterações de acordo com o que especifica a nova lei. Ele já está, inclusive, já está em revisão. Eles iam soltar uma versão 2020 e esperaram a discussão dessa lei, que era a medida 983, que acabou virando essa lei 14063 aí. Então, creio eu que aí até ali para janeiro, fevereiro, a gente tenha um novo manual da SBIS atualizado, já pensando nesse contexto, trazendo os 3 conceitos de assinatura, a questão da própria integridade, da autoria, né, esses conceitos que estão mais alinhados tanto com a parte tecnológica que tem hoje, com a parte legal para todo mundo ficar mais tranquilo e sossegado. Embora a SBIS seja uma referência, né? Ter o selo SBIS é bom, mas não é obrigado. Perfeito. Isso que você esclareceu aí, Júlia, é perfeito. Quer dizer, o manual do SBIS é interessante, ou melhor, o selo SBIS é interessante ter, mas não é obrigatório. O que é obrigatório é você seguir o que está na lei. Isso eu sempre falei porque, por exemplo, no manual do SBIS tinha que você podia jogar o papel fora, no caso do SAMI, com as 3 assinaturas, você digitalizando, mas tinha uma lei federal que dizia que não podia. Então, não adiantava nada. Nós fizemos isso tudo e o hospital continuou sem poder jogar o papel do legado fora. Agora pode, e nem precisa das 3 assinaturas. Então, essas coisas precisam ser colocadas, e você colocou muito bem, Gil. Legal. Tem mais umas 3 perguntas aqui, eu pedi para a gente tentar ser um pouquinho mais rápido para atender todo mundo. Eu esqueci de falar quando eu falei do evento, no chat também existe aí o link para vocês fazerem a inscrição, tá? Então, se alguém quiser já deixar a inscrição, só clicar e deixar aí na página para daqui a pouco fazer a inscrição no evento da próxima semana. Eu tenho uma pergunta aqui da Alessandra Oliveira, HRMS. A pergunta é: existe a possibilidade de emissão de certificado específico para uso em um hospital de forma que não consiga utilizar em outro local? Pois uma vez que o hospital vai arcar com esse custo,
seria interessante que ficasse restrito? Eu queria responder essa porque é interessante. É um paradigma, né? Tem um conceito. O certificado digital, ele é sempre da pessoa. Então, vamos colocar o médico aqui como um exemplo. Sempre será do médico, independente de quem pague por ele, tá? Então, o que nós temos visto... desculpa, Patrícia é o nome dela? Alessandra Oliveira. Perdão, Alessandra. O que nós temos percebido, Alessandra, falando de médico, há principalmente agora depois da pandemia, a maioria esmagadora o médico tem pagado pelo seu certificado, até porque é um custo de R$70 por ano, é um custo baixo, porque ele tem interesse de usar esse certificado digital para assinar suas prescrições lá no seu âmbito pessoal, fora do contexto do hospital. Então, normalmente, por isso que a gente separa a oferta em absolute, né? Em licença de uso, que é sempre da instituição, aí você tem toda a razão, e o certificado digital. E cobra o certificado digital uma única vez, porque é a taxa de emissão que a pessoa vai emitir uma vez, só tem o trabalho de emitir uma vez, né? Então, é interessante que ele seja compartilhado para a gente ter esse custo. E, por exemplo, como eu disse, nós temos hoje mais de 100 mil médicos que têm o Bird ID, você não terá o custo de certificado digital e CP Brasil com 100 mil médicos já hoje no Brasil. Então, a gente tem feito também um trabalho, hoje a Solute tem integração com mais de 120 sistemas só na área da saúde, entre prontuário, prescrição, sistema de clínica, telemedicina e tudo mais. Então, o que a gente tem feito é popular essa nuvem com muita gente para que a solução ali do prontuário seja mais fácil de implementar e mais barata, porque não tem o custo do certificado digital. Legal. Eu tenho mais uma pergunta aqui que eu vou direcionar para o Genilson, então. Genilson, a pergunta do Paulo aqui. Pela experiência de mercado, a assinatura via tablet nas guias TIS tem sido aceitas pelas operadoras de uma forma geral? Ou ainda está com muita resistência? Não, ela tem sido aceita pelas operadoras. Então, a gente tanto o Bradesco quanto a Sul América, que são as operadoras que a gente já tem de acordo, quanto as Unimedes, de uma maneira geral, que a gente ainda não tem um acordo formal, mas tem uma conversa bastante adiantada nesse sentido. Então, eles todos aceitam. Onde a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade são naquelas operadoras de autogestão, porque tem alguns processos, digamos assim, dentro dessas operadoras de autogestão que eles precisam dar andamento para que eles possam aceitar isso daí, porque até legalmente, dentro das operadoras, eles têm algumas coisas que não permitem isso daí. Nestes casos, especificamente, até que eles mexam nessas coisas internas dele, da operadora em si, eles teriam que imprimir, a pessoa assinar e digitalizar. Mas a CACI, por exemplo, que é uma grande operadora aí de autogestão, a gente já tem conversa bastante adiantada também. Legal, Gênesis, obrigado. Eu tenho uma pergunta, vou pedir para... A gente já estourou nosso tempo, vou ver se vocês... É uma pergunta, talvez vocês não tenham resposta, mas eu achei interessante aqui do Pedro Julião, até o Roberto Matos nos respondeu alguma ação na região dele, né? A pergunta é assim, quem já tem certificação implantada, como está sendo a receptividade da receita médica assinada digitalmente, principalmente em pequenas farmácias, as chamadas farmácias de bala? Vocês já se depararam com soluções, com problemas nesse processo? Vocês têm alguma experiência? Aproveitar para a gente trocar alguma informação nesse último minuto aí, por favor. Vou falar rapidão, porque existe um padrão que o ITI e o CFM combinaram, que é o documento. Existem 3 tipos de assinatura digital usando uma chave aqui no certificado digital brasileiro, que é o PADES, CADES e CHADES. Um é no PDF, no XML e uma assinatura atachada fora, né, que assina só o hash. Então, há sistemas que usavam ali o CADES,
que o consumo dessa assinatura ele é um consumo difícil, porque você recebe 2 arquivos, o arquivo original e um arquivo que tem a assinatura. Então, para o farmacêutico lá na ponta, isso é muito complicado. Tem a validade jurídica, beleza, não tem problema, mas o consumo dessa informação ali na prática é difícil. Então, o ITI, junto com o CFM e agora o próprio Conselho de Odontologia também federal e o CFF de farmácia, criaram uma padronização agora na pandemia para aceitar o tipo PADES, que é o tipo de PDF. O PDF, essa assinatura digital já está contida dentro do PDF. Então, existe, inclusive, um validador. Agora, há sistemas ainda que estão assinando no padrão CADES com C, e aí tem um texto lá embaixo dizendo: esse documento foi assinado com certificado de tal ICP Brasil, seja ele da pessoa, da instituição e tudo mais, né? Mas ele não é possível de ser validado. Por quê? Porque ele não segue o padrão, embora seja um PDF, ele teria que ter o anexo. E lá no validador, ele pede a validação do PADES, que é o PDF. Então, nós subimos uma plataforma chamada Doutor Prescreve, tá? Peço aí para o meu pessoal colocar no chat, que faz aí a prescrição exatamente com o QR Code, do jeito, falando só de prescrição, do jeito que o farmacêutico vai conseguir consumir lá na ponta de uma maneira extremamente simplificada. Isso é 100% gratuito para todos os médicos profissionais que usam o BirdID. O Doutor Prescreve está 100% liberado. Então, quem tiver dificuldade pode usar o Doutor Prescreve lá. E quem for desenvolvedor e tudo mais, quiser usar, implementar o QR Code que o CFM padronizou, pode conversar com a gente, que a gente também ajuda a fazer essa implementação. Então, é só uma questão mesmo de padrão de tipo de assinatura, né? E isso tende a ser padronizado mesmo no PADES, no PDF, o documento que é consumido. Documentos internos e tudo mais, beleza, mas aquele documento que vai para a mão do usuário, que normalmente vai até pelo WhatsApp, né, ele é bom que seja no PADES, para que a pessoa consiga validar e ter certeza de integridade e autoria. Legal, Júlio. Perfeito. Bom, a resposta do Júlio foi perfeita. A aguinha fina do Jorginho. Excelente. Bom, então gostaria de agradecer aí o Júlio, ao Genilson, pela excelente manhã que tivemos aqui, explanações, conhecimento, isso acho que foi de valia para todos os presentes. E agradecer principalmente também aqui a nossa audiência, as pessoas que entraram, agradecer pelo tempo adicional aí que nós passamos, mas acho que valeu a pena. Eu quero reforçar aqui o contato com o Genilson, com o Júlio, vocês podem conseguir através do nosso site, tá, da healthcarealliance.com.br, podem estar em contato com o nosso time e estamos sempre à disposição. Espero vocês nos próximos eventos, a inscrição está, para o próximo evento já está aí no chat também, mas fiquem atentos, nós sempre temos novos eventos, nós divulgamos nas nossas mídias sociais, no nosso site, e o Healthcare Alliance Day, vai ser constante e teremos sempre novos assuntos que sejam de interesse de vocês. Então, mandem para a gente assuntos que interessem e que são prioridade nos hospitais de vocês. Muito obrigado, um ótimo final de semana e até a próxima. Obrigado, Alan. Um abraço a todos. Abraço, Júlio.